Bom dia, a paz seja convosco, amados irmãos, amigos. Hoje eu quero convidar vocês para um propósito de leitura da palavra, de oração, de jejum e o que mais houver, porque o Senhor, Ele falará, E a cada dia, durante esse propósito, o Senhor, Ele mesmo se manifestará, Então, você que vai nos acompanhar, desde já nesse momento de leitura da palavra do Senhor no livro de Daniel, nós vamos começar nessa manhã, e é apenas a leitura da palavra do Senhor. O Senhor, a palavra do Senhor diz que a palavra dele, ela é viva e ela é eficaz, Então, e ela tem poder, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos começar essa leitura nessa manhã, aleluia. A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Vou ver aqui como está o volume, Então vamos lá. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparências, instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciências, e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras, na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael e o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia, louvado seja o nome do Senhor, diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Experimentamos, irmãos, durante esses 10 dias, lermos a palavra do Senhor juntos. Louvado seja o nome do Senhor. E fica à sua disposição, a seu critério, o que mais o Senhor te pedir para fazer durante esses 10 dias. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, conforme vires te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que devia beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento
Deus deu o conhecimento, a inteligência. Você está precisando de conhecimento, de inteligência, todos nós, né, irmão? Inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonho. O Senhor deu, né, variados, né, ali presentes, dons, né, a cada um. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhe fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Então, amados irmãos, vamos buscar, né, no Senhor, porque no Senhor é uma fonte inesgotável, fonte de sabedoria, fonte de inteligência, fonte de saúde, de paz, fonte de dons, né, ministeriais, espirituais, fonte de vida. Vamos buscar no nosso Deus, porque antes que buscarmos em qualquer outras fontes, eu convido a você buscar nessa fonte inesgotável, que é o Senhor. Há uma fonte neste lugar, uma fonte, um rio de águas vivas que jorra, né, em nossos corações. E esse rio, né, que nele vem todo o fluir de todas as necessidades que tanto eu e você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha um bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.